Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Segundo Reis, capítulo 5. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante e muito respeitado, ou em outras traduções, muito estimado diante do seu Senhor, porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Era um guerreiro valente, eu ia falar valoroso por causa de outra tradução. Era um guerreiro valente, porém leproso. Numa das investidas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi dizer ao seu senhor, e assim falou a menina da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta ao rei de Israel. Ele foi e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 peças de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: assim que esta carta chegar a ti, sabereis que eu te enviei o meu servo Naamã, para que o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas e disse: por acaso sou Deus, que pode matar ou dar vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? Vede como busca um pretexto para me atacar. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-os dizer ao rei: por que rasgas as roupas? Envia-o a mim, e saberás que há profeta em Israel. Naamã foi com os seus cavalos e com o seu carro, e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro para dizer: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e tua pele será restaurada e ficarás purificado. Naamã, porém, retirou-se indignado, dizendo: eu tinha certeza que ele viria me encontrar, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, colocaria a mão sobre as feridas e me curaria da lepra. Por acaso os que os de Abana e de Fafar, de Damasco, não são melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar neles e ficar purificado? E foi embora indignado. Porém, seus servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse te mandado fazer algo difícil, não teria feito? Quanto mais se ele apenas disse: lava-te e ficarás purificado. Então ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua pele tornou-se como a pele de um menino, e ficou purificado. Então ele voltou ao homem de Deus com toda a sua comitiva. Ao chegar diante dele, disse: agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Peço-te agora que receba um presente do teu servo. Porém Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem cultuo, não receberei. Naamã insistiu com ele para que recebesse,
mas ele recusou recebê-lo. Então Naamã disse: deixa ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas da terra, para que este teu servo nunca mais, porque este teu servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Quando o Senhor, que o Senhor perdoe isto ao teu servo, quando meu Senhor for ao templo de Rimom, para lhe adorar, e se apoiar na minha mão, e eu também tiver de me curvar no templo de Rimom, quando assim me curvar no templo de Rimom, que o Senhor perdoe ao teu servo. E Eliseu disse: vai em paz. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Que a tua palavra encontre, Senhor, um lugar em nossos corações. Ó Deus, e um lugar no coração do teu povo nesta noite. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, irmãos, é muito conhecido. Eu sei que os irmãos conhecem muito bem tanto a palavra de Deus quanto esse texto. Esse texto fala de um homem valoroso, muito estimado diante do seu Senhor, um guerreiro valente, o qual o próprio Deus, se você olhar na sua Bíblia, no verso 1 vai dizer que o Senhor está em maiúsculo, mostrando que não é o Senhor, o rei dele, mas o Senhor que foi cantado aqui, o Senhor e Deus, que governa sobre o universo. Deus deu um grande livramento aos assírios por causa deste homem. Aqui está listada algumas qualidades de Naamã. Está aqui dizendo que Naamã era comandante do exército do rei da Síria, homem de confiança. Ele era um homem muito importante, muito respeitado diante do seu Senhor, quer dizer, diante do rei, porque o Senhor, aí já está em maiúsculo, olha, o Senhor, que no caso aqui se referindo a Deus, havia livrado os assírios por intermédio dele. Então Deus usou Naamã com o seu exército para dar livramento aos assírios, né? Um grande livramento aos sírios, na verdade. E ele era também, outra qualidade dele, um guerreiro valente. Tinha muitas qualidades Naamã. E então o escritor continua: porém leproso. Ele tinha muitas qualidades, era um homem importante, ele era um comandante do exército, ele era um guerreiro valente. Deus tinha usado para feitos importantes. Ele ganhou respeito, ganhou estima diante do povo, diante do rei, diante da sociedade, diante dos sírios. Porém, ele tinha algo que ninguém sabia, exceto pelo visto o seu Senhor. Ele era leproso. Ele usava a melhor farda, a melhor indumentária para trabalhar. Afinal de contas, ele era o comandante do exército. Mas quando estava Naamã em casa, em frente ao seu espelho, ele era um homem leproso. Quando ele não estava sem aquela capa de super-herói, quando ele não tinha um papel a representar, quando ele não tinha que mostrar para a sociedade e para as pessoas toda a sua fraqueza, então ele chegava em casa e ele era um homem leproso. Como iremos então, da parte de Deus, entender o que Deus quer de nós? E assim eu começo com a seguinte pergunta, e acredito que deva ser o tema desse sermão: quem é você quando ninguém vê? É a pergunta e o tema do nosso sermão nesta noite. Quem é você quando ninguém vê? Naamã era valente, era guerreiro, era comandante, era muito estimado, era valoroso, era comandante, era muito importante, porém leproso. E aí, irmãos, o Senhor me levou a pensar sobre isso, que quem é você, quem somos nós quando ninguém vê? Manias, gestos, atitudes, palavras. Quem é você quando ninguém vê? Tem uma canção muito linda, acho que é do Trazer da Arca, de Toque no Altar, né? Depois de pregar o seu lindo sermão, depois de cantar a sua mais linda canção, e a letra é muito bonita, e tem esse refrão: quem é você
quando ninguém vê, quando não temos um papel a representar, quando não temos que nos mostrar diante da sociedade, quando então, irmãos, temos que ser quem realmente somos. E aí é quando ninguém vê. Quem é você quando ninguém vê? Então, meus irmãos, aqui nós podemos observar na vida desse homem. Tinha uma menina, e aqui já foi lido, e essa menina então, uma das investidas da Síria, ela foi levada como empregada, trabalhava como escrava da esposa de Naamã. Essa menina observava, era uma menina pequena, e ela observava que Naamã, quando tirava a sua indumentária, quando ele estava à vontade em casa, ela observava que ele era leproso, coisa que o seu paletó, o seu terno, a sua farda não mostrava. A menina percebia, e a menina meio que suspira, porque ela sabia que tinha um profeta em Israel, e chamado profeta Eliseu. E a menina então diz: se o meu senhor, conversando com a sua senhora, se o meu senhor soubesse, está aqui no verso 2, olha comigo, numa das investidas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: quem me dera se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Outra tradução vai dizer: oxalá, tomara, quem dera se ele conhecesse o profeta de Samaria. Se o meu senhor conhecesse o homem de Deus, se ele conhecesse o poder de Deus. Porque, irmãos, na verdade, o que falta em nós, muitas vezes, ou em outros, ou em famílias, é que tem potencial, irmãos, tem qualidade, muitas vezes temos qualidades, muitas vezes somos importantes, muitas vezes, irmãos, somos muito estimados diante das pessoas, muitas vezes a semelhança de Naamã, somos muito respeitados, mas temos um rei ao qual prestamos conta. Muitas vezes Deus, através de nós, faz grandes feitos, mas tem um rei, um Senhor sobre nós que sabe o que somos, o que temos quando ninguém vê. Eu quero te dizer uma coisa, que a sua lepra, a lepra da humanidade, que se chama pecado, não está escondida aos olhos do Senhor. E a única maneira de sermos curados, tratados dessa lepra, é através não mais de um profeta. Não precisamos mais de um profeta, não precisamos mais de um sacerdote, mas temos o nosso rei, profeta e sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória, e que curou a lepra de todos que o encontrou, ou que vieram suplicando ao seu caminho. Essa menina sabia que tinha um homem de Deus, tinha um cara respeitado de Israel, o seu nome era Eliseu. Então a menina diz isso, a mulher imediatamente fala para o marido que ela precisa que essa situação familiar também seja resolvida, procurando um homem de Deus, que é o profeta Eliseu. Então ela diz ao marido, o marido então busca a sua influência, o seu poder, o seu conhecimento, e vai falar com o seu senhor. Aqui o texto já narra, dizendo que quando ele vai ao Senhor: olha, eu estou sabendo que tem um profeta em Samaria, que é Israel, a capital de Israel era Samaria, né? E tem um profeta lá, e a menina que está lá em casa, que é de lá, que trazemos de lá, conhece um homem lá que pode curar por definitivo essa lepra. É o que falta para eu ser completo, para que a minha vergonha seja resolvida, isso que me aflige, isso que me entristece, isso que eu não posso mostrar para todas as pessoas, não posso contar para todas as pessoas, isso que me constrange, isso que tira o meu brilho, isso que me humilha, na verdade, com tantos cargos, com tantos status na sociedade, melhor dizendo. Naamã se sentia humilhado por essa lepra. E então o rei imediatamente, como já diz o texto, e você olhando comigo, dizendo que ele era um homem importante, que ele era comandante do rei da Síria, do exército da Síria, que ele era respeitado diante do seu senhor, e que Deus havia dado grande livramento aos sírios por intermédio dele. Imediatamente o seu senhor faz uma carta e manda então ao rei de Israel que arrume aí, providencie esse profeta, que até então era o profeta Eliseu. O 6 vai dizer
né? E eu queria que vocês olhassem comigo o verso 5, quando ele vai com essa carta que o rei manda, e olha as coisas que ele leva para o profeta. Ele leva consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 peças de roupas finas ou finíssimas. Tem um detalhe aqui que muitas vezes, ao olharmos os livros das crônicas dos reis, toda pessoa, quando ia se encontrar com o profeta, seja rei, seja quem fosse, e preparasse então algo para levar ao profeta, ele entregava antes da profecia ser dita. Ele levava um bolo de farinha, ele levava alguma coisa, entregava ao profeta, isso era um costume da época, e então, independente da profecia, ele já tinha dado o prêmio, já tinha abençoado o profeta. Só que Naamã, ele foi esperto, ele levou, mas dependendo do resultado, ele entregaria a oferta ao profeta ou não. Ele leva 10, né? Ele leva consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 peças de roupas finas, mas ele não fala nada. Ele não se apresenta ao profeta, ele não entrega. Olha o que eu trouxe em honra, só por saber que você é um profeta em Israel, como de costume, independente, como eu disse, se a profecia era de vida ou de morte, se ia curar ou não. O que eu aprendo com isso, irmãos, que uma geração que tenta comprar a bênção de Deus, uma geração que tenta buscar o milagre de forma a vir a fazer uma barganha com Deus, nunca vai receber da parte de Deus a cura devida, o milagre devido, porque Deus não é um Deus de barganha. Deus não é um Deus de negócios. Deus não é um Deus de contrato. Deus é Deus. Curando ou não, Ele é Deus. Fazendo ou não, Ele é Deus. Precisamos entender a soberania de Deus. E quando chegarmos à compreensão plena da soberania de Deus, iremos entender de forma clara que a nossa lepra, o nosso pecado, a nossa fragilidade, aquilo que nos humilha, aquilo que nos constrange, só poderá ser resolvida, sanada, curada, restaurada pelo próprio Deus. Ou vocês não lembram que o apóstolo Paulo foi ao terceiro céu e pediu: Senhor, tira esse espinho da minha carne, porque há um mensageiro de Satanás que veio me esbofetear a fim de não me gloriar. E o Senhor disse: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tem a espinha dorsal nesse texto de Naamã, que trata sobre a vida de Naamã, que tem sido um empecilho para que muitos recebam a bênção de Deus. Irmãos, há um problema, um pecado gravíssimo que destrói famílias. E vocês conhecem muito bem, é tão simples o que eu vou dizer. Há, irmãos, um pecado que destrói casamentos, que destrói famílias, que põe irmãos sem se falar, parentes distantes uns dos outros. E o nome dessa lepra se chama orgulho. O orgulho, irmãos, tem impedido que muitas famílias sejam restauradas. A maior doença de Naamã era o orgulho, mais do que a sua lepra. A maior dificuldade para receber a bênção de Deus é que ele era tão orgulhoso, porque ele era muito estimado, ele era um homem muito importante, ele era um homem valoroso, porém leproso. A lepra era só apenas uma doença física, mas o orgulho era uma doença da alma, faz parte da natureza caída, onde muitos homens não recebem porque não pedem, e quando pedem, pedem mal, buscando seus próprios deleites, como diz na carta de Tiago no capítulo 4, pedis e não recebeis. Na verdade, vocês são cobiçosos de muitas coisas e nada têm, porque quando pedem, ainda pedem mal, buscando os seus próprios deleites. Irmãos, ele foi buscar, na verdade, uma cura para a sua carne, e Deus queria lhe dar uma cura para a sua alma. Irmãos, às vezes estamos buscando uma resolução temporária, às vezes estamos buscando a resolução de um problema, irmãos, que vai ser resolvido ali, e que Deus sabe que depois de 2, 3 anos, aquilo vai voltar. Na verdade, irmãos, o que Deus quer resolver na minha e na tua vida é algo na nossa natureza, é algo no nosso caráter. E quando Deus coloca a mão em nosso caráter, irmãos, Ele muda por completo. Amém? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e esse tudo se fez novo.
curar leproso, Jesus também curou 10, mas só um voltou para agradecer. Porque Jesus curou a lepra, mas não curou. Então ali não foi necessário para aquele momento curar o pecado da ingratidão. Porque quem estava com lepra era ingrato. Jesus cura 10, só tinha 9. Tinham 10, só volta um que tinha gratidão, que quando está indo ao caminho, ele percebe que a sua pele está curada e volta para agradecer. E quando ele volta, Jesus disse: eu não curei 10, onde estão os 9? Estão festejando, estão se alegrando porque estão curados. Quem sabe estão comemorando em qualquer outro lugar, mas a gratidão não tinha em seu coração. E voltando para Naamã, para falar de um homem muito estimado, valoroso, um homem com um status, a sociedade com um nome, um sobrenome, irmãos, a preservar, vivia uma vida de aparência, não no sentido, irmãos, de dizer que temos que contar a nossa vida para todo mundo, para dizer que não vivemos de aparência. Não é isso. Realmente tem coisas que só para Deus, só Deus pode resolver, irmãos. Mas no caso de Naamã, ele representava uma coisa na sociedade, mas em casa ele era outra coisa. E a sua família, tanto ele quanto toda a sua casa, não era abençoada pelo pecado maior dele, que era o orgulho, que talvez ele não sabia, porque ele tinha uma deficiência ou uma enfermidade na pele, mas a enfermidade maior estava na sua natureza. Quando ele vai ao rei, então, que o rei rasga as suas vestes e chora. No verso 8, quando o homem de Deus fica sabendo disso, e o homem de Deus é o profeta Eliseu, que o rei havia rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que tu estás aflito? Por que tu rasgas as suas vestes? Traduzindo, por que tu te afadiga com as coisas efêmeras desta vida? Você está aflito por quê? Minha irmã, meu irmão, o que está te afligindo? O que tem te feito rasgar as roupas? Rasgar as vestes era um sinal de desespero. Rasgar as vestes era um sinal de humilhação. Rasgar as vestes era um sinal de que não sabia o que fazer. Rasgar as vestes era um sinal de blasfêmia. Rasgar as vestes era um sinal de humilhação total. Quando já não sentia mais o que fazer, os homens rasgavam as suas vestes, dizendo para Deus: Deus, estou totalmente desnudo aos seus pés. Lembra de Jó? Depois de sofrer tanta afronta, depois de ser cometido de uma lepra, abandonado pelos seus amigos, criticado pela sua esposa, a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes e adora ao Senhor, como dizendo: não tem mais nada a fazer, agora é só esperar a calamidade chegar. Talvez você possa estar assim, minha irmã, meu irmão, e ainda que como pastor você possa ter compartilhado alguma coisa com o pastor da sua vida, eu quero que você entenda hoje que quem está falando com você é o Senhor. Nós estamos aqui todo dia aconselhando casais, famílias, mas eu quero que você entenda aqui que é da parte de Deus para a tua vida. Você pode estar rasgando as suas vestes, você pode estar num ponto de desespero, você pode estar num ponto de saber ou não saber mais o que fazer, no sentido de não ter mais solução. Eu digo para você nesta noite: há solução, porque não tem mais profeta, tem Jesus, o Filho de Deus, na tua vida. Você não precisa ir a Israel, você não precisa visitar outro país, você não precisa participar de uma campanha para receber um milagre para o teu casamento, para a tua família, para os teus filhos. Você precisa daquele homem que está aqui nesta noite, o filho do homem que está aqui nesta noite. Eliseu já morreu, Elias já morreu, Isaías já morreu, Ezequiel já morreu, Daniel já morreu, Ageu já morreu, Abacuque já morreu, Naum já morreu, Malaquias já morreu, Zacarias já morreu, Pedro já morreu, Paulo já morreu, mas Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele é estrela da manhã, Ele é o Senhor da minha e da tua vida. E o que há? E por que você chora? Esse homem, quando encontrou a mulher chorando em algo que já não tinha mais solução, ela já era viúva e agora seu único filho estava morto. Uma grande multidão vinha com ela chorando, e uma grande multidão vinha com Jesus e se encontra com aquela mulher. E quando ela encontra aquele homem, ele só diz para aquela mulher: mulher, por que choras? Foi a mesma coisa que Eliseu pergunta para o rei: por que rasga as tuas vestes? Manda ele vir em Israel, manda ele vir falar comigo, e ele saberá que é profeta em Israel. E quando Jesus disse para aquela mulher: não chores, toca no esquife, no caixão, e diz para aquele homem jovem que estava morto: menino, a ti te digo, levanta-te. E aquele
levanta do caixão que estava em direção ao cemitério e começou a falar. Quem é esse que até o fim do mar lhe obedece? Quem é esse que até a morte lhe obedece? É o Rei do universo, imortal e invisível, o Rei da glória, o meu Senhor e o teu Senhor, o Senhor desta igreja. Então eu quero te dizer isso para que você compreenda. Quando o rei entra em desespero, Eliseu vai lembrar para ele que Israel tem profeta. E como pastor, se você estiver entrando em desespero, eu estou aqui para te lembrar que aqui não tem profeta e nem sacerdote, mas tem Jesus, o Filho de Deus, que é maior do que profeta, que é maior do que sacerdote, que é maior do que os anjos, do que o céu e do que a terra. Você quer mais do que isso? E agora eu te pergunto, que é demasiadamente difícil para você? O que está sendo ainda na sua vida que ainda não foi resolvido? Eu preciso te dizer uma coisa teologicamente, compreendendo a soberania de Deus. Sabe por que você ainda está passando o que você está passando? Porque Deus quer. Porque Deus está permitindo isso para te ensinar alguma coisa, não sei. Para forjar o teu caráter, não sei. Para te fazer orar mais, não sei. Para te deixar mais crente, eu não sei. Ele pode não estar contente, ele pode não estar feliz com o que está acontecendo, mas é para provar você, é para fortalecer você, é para sustentar você. Não negue a sua fé. Lembre que há um Senhor. Lembre que agora você não está em Israel, mas o Deus de Israel está em você. Lembre que você não pode ir a Israel, mas o Deus de Israel está aqui nesta noite. Você não precisa pagar uma caravana, ir lá para o Rio Jordão em Israel e mergulhar. Mergulhe hoje na presença de Deus. Mergulhe hoje no Espírito Santo de Deus. Desça, se humilhe na presença de Deus. Porque você pode ter várias qualidades, mas deve ter algum porém em você. Eu posso ter muitas qualidades, mas minha esposa deve ter alguns poréns meus anotados no caderno dela. Você pode ter muitas qualidades diante da igreja, diante da sociedade, diante dos homens, mas quando ninguém vê, eu garanto a você que você tem um porém. E você precisa mergulhar no rio de Deus. Você precisa descer. Você precisa se humilhar. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no momento certo Ele vos exaltará. Por isso que eu disse para você, porque Deus permite, porque faz parte do plano soberano de Deus que você está passando. Passou mesmo sofrendo? Então pergunta para Jó, porque Deus fez tudo aquilo com ele, restituiu, não deu satisfação nenhuma a ele. Por quê? Eu só pergunto aqui, quem é um crente aqui melhor do que Jó? Só do que Jó? Que quando estava padecendo com aquela lepra, ele disse: Senhor, se quando eu estava na praça, os meus olhos cobiçou uma donzela, quando passou, que a minha esposa seja de outro. Olha a integridade desse homem. Me lembra, Senhor, qual o meu pecado? E Deus em silêncio. Senhor, eu ensinava os mais velhos na praça a tua palavra. Jó oferecia sacrifícios por ele e pelos filhos dele. Em um só dia carregou 10 caixões. E o que esse homem fez? Para Deus colocar uma lepra nele e no final restituir tudo. Se Deus dissesse para Jó: vou tirar teus 10 filhos e vou te dar mais 10, ele ia querer? Você ia querer? Não. Deus não deu satisfação. E eu vou chegar no ponto porque muitos não recebem. Porque vivemos em uma geração de questionadores de milagre, questionadores de Deus. Se não entende, então não crer. Fé não é para você entender, é só para você crer e esperar acontecer. Você só precisa crer e esperar acontecer. Mas você está rasgando as vestes. Você está tentando ver por onde Deus está vindo, por onde Deus está galopando. Você só precisa crer e deixar acontecer. E deixa o resto na conta de Deus. E você vai cantar o hino da vitória. E você vai ver o milagre acontecer. Mães oraram anos e anos e viram filhos traficantes que hoje são pastores, ministradores da palavra. Mulheres podem dar testemunhos em todo o mundo que homens ficavam bêbados na calçada, esse cachorro lambia a boca e hoje estão na
presença do Senhor. Homens moradores de rua. A Cracolândia está cheio de a Cristolândia está cheio de testemunhos do que Deus fez. Amém. Mas Deus não explicou, não disse o dia do milagre, não disse o dia da cura. Quantos testemunhos de curas as pessoas podem dar? Pergunta para elas quando foi que Deus disse o dia que ia fazer. Ele faz quando quiser, na hora que quiser. E você só precisa crer e confiar. Confia que você não tem profeta. Confia que não é pastor que vai resolver. Confia que é o Deus de Israel que habita em você, que habita nessa igreja, que é o Senhor da tua vida, que faz o milagre acontecer. Naamã vai cheio de pompa, Naamã vai com a carroça cheia de presentes, e ele imagina, só vai ganhar se me curar. Segura aí, não fala nada não. Primeiro eu quero ver a vitória, depois eu dou a oferta. Primeiro eu quero ver o milagre, depois eu entrego o que é de mais precioso. Eu tenho um conselho da parte de Deus para você. Entregue tudo que você tem, que você possui, a pouca força, tudo que você tem ao Senhor. E confia que Jesus vai resolver. Confia que as tuas orações estão sendo ouvidas. Confia que a tua lágrima Ele está contemplando. Confia que o teu coração triste ali no canto. Confia que as tristezas que você está passando, meu irmão, minha irmã, está escrito no caderno do Senhor. Porque Ele está em todo lugar. Ele sabe a tua dor, o teu sofrimento. Isso não é uma palavra de autoajuda não. Mas é para dizer para você nesta noite: não rasgue as suas vestes. Traduzindo, não chute o balde. Traduzindo, não se desespere. Confie. E no momento certo, quem vai te honrar é o Senhor. Confie que no momento certo, quem vai resolver é Deus. Talvez você pode olhar, meu irmão, e dizer: não tem jeito. Eu já fiz de tudo para que acontecesse. Não tem solução. Para você, e você fazendo realmente não tem não. Mas aquele que criou o homem, Ele sabe onde consertar o defeito de cada homem. Ele sabe onde resolver o defeito da humanidade. Ele conhece todas as coisas. E Ele permitiu Naamã ficar um bom tempinho com lepra para tratar o orgulho dele. Isso no caso de Naamã. Talvez o seu caso não seja o orgulho, não precisa se aplicar a você a lepra e o orgulho. Mas talvez seja um outro tipo de situação que está impedindo o agir de Deus. Eu tenho um conselho para você. E esse conselho, se você olhar comigo de forma subliminar no verso 8, está lá. Eliseu está dizendo para o rei: saia da frente de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu digo para você nesta noite: saia da frente de Deus e deixa que o homem de Deus vai resolver isso, que é Jesus. Saia da frente de Deus. O rei, quando se rasga e chora e diz: está arrumando um pretexto para me matar, ele quer arrumar um pretexto para entrar em guerra, para me atacar, ele começa a culpar o outro rei. E não era nada disso, ele interpretou errado. Realmente o rapaz só queria cura. Não era pretexto para matar ele, mas ele pensou que era. Não era pretexto de guerra para criar uma confusão. Mas o homem que não ora e que não entende a vontade de Deus, compreende tudo errado. Porque ele compreende por meio natural e não pelo lado espiritual. Então às vezes você está interpretando tudo errado. Está rasgando as vestes porque está interpretando errado. Porque está na frente de Deus. E Jesus está dizendo: sai da frente, que o negócio é comigo. Sai da frente que você não vai mudar o caráter do teu filho. Sai da frente que tu não vai mudar o caráter da tua esposa. Sai da frente que tu não vai mudar o caráter do teu marido. Mas sai da frente para você ver o que eu faço na vida dele, na vida dela. E o que Eliseu pede para o rei é isso: deixa vir, sai do caminho. Não está escrito assim, mas se você ler, você vai entender assim. Por que rasga as vestes? Sai da frente. Essa ideia de ficar tentando chamar a atenção de Deus com desespero, isso é só em música.
Bíblia diz diferente. Salmo 139 me ensinou o contrário. Essa ideia de chama a atenção do teu Deus, faz alguma coisa para teu Deus te ver, acena para Ele, irmãos, isso é mentira, isso é balela. Salmo 139 vai dizer assim, olha para mim, porque o Salmo 139 vai dizer, você sabe muito bem, tu conheces o meu sentar e o meu levantar, e de longe tu conheces os meus pensamentos, e antes que uma palavra venha na minha boca, antes que ela chegue à minha língua, o Senhor já conhece até o que eu vou dizer. Para onde eu me irei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, até ali tu estás comigo. E ele diz, tal ciência para mim maravilhosa. Sonda-me, Senhor, que me conhece. E então Eliseu vai dar uma lição de humildade para Naamã. Quando ele para no caminho e sabe onde é a casa de Eliseu, ele está cheio de expectativas. Expectativas que ele criou. Expectativas que não foi ninguém que deu. E muitos não recebem porque criam expectativas que Deus não deu. Criamos expectativas na nossa cabeça. Irmãos, para tudo que a gente não sabe, a gente cria expectativas. Chega na hora, não é nada daquilo. Quem nunca teve expectativas frustradas aqui? Quem nunca imaginou uma coisa no caminho e quando chegou era outra? Esse mundo fantástico de Bob, de sonhadores, onde você cria expectativas demais e esquece de depositar toda a expectativa no Senhor. Quer outro conselho? Quer outro conselho de Deus? Você está esperando demais pelo homem, está esquecendo de esperar por Deus. Você está olhando demais para o homem, criando expectativa. Quando eu digo homem, é um ser humano. Você está olhando demais para o homem, esperando o que é que vai vir dele, e está esquecendo de fazer assim, olha, ele eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas enquanto você estiver assim, vou esperar o que o pastor vai fazer, vou esperar o que o pastor vai dizer, eu vou esperar o que o irmão vai falar sobre o que eu estou passando, eu vou esperar o que a pessoa vai fazer a respeito do que eu cobrei para ela. Você vai ficar triste, decepcionado, chateado e talvez até desacreditado do ser humano. Mas quando você eleva os seus olhos para o monte, ou para os montes, de onde virá o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Naamã vai assim, como nós somos, cheio de expectativas. Então existe um profeta mesmo, então a notícia é verdadeira, a carta está confirmada, o rei já deu endereço para Naamã da casa de Eliseu, e vai ele com a comitiva. Quando ele para o caminho, imaginando talvez ver até quem era Eliseu, imaginando o que iria acontecer, ele manda Geazi, o moço, vai ao encontro dele no caminho. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é chato você ir para receber uma pessoa, ou você marcou com uma pessoa e quando chega lá quem te recebe é outra pessoa. É chato. Você foi lá para falar com aquela pessoa, a pessoa vai lá e manda o secretário te responder, não, é isso aqui. Mas você queria ver a pessoa, falar com a pessoa. Naamã está indo para falar com Eliseu, para ver Eliseu. Ele manda um moço, um profeta em treinamento, ele manda um seminarista. Veio falar com o pastor e mandou um seminarista. Vai lá e fala para ele, Geazi, para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Irmãos, que foi frustrante para Naamã. Olha comigo para ver se não foi. Naamã, porém, retirou-se indignado. Ele retirou-se indignado dizendo, olha aqui a expectativa dele, eu tinha certeza que ele viria me encontrar. Claro, ele era um homem valente, valoroso, ele era muito estimado, respeitado lá na Síria. Na casa de Deus a ordem é diferente. Na casa de Deus, na presença de Deus, quem quiser ser o maior será o menor. Na presença
presença de Deus não é os humilhados serão exaltados. Isso é mentira. A Bíblia não diz isso, que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilha, o Senhor exaltará. Mas não diz que os humilhados serão exaltados. Esse versículo de vingança não tem na Bíblia, não. Diz que aquele que a si mesmo se humilha, o Senhor o exaltará. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no momento oportuno, diz a Bíblia, no momento certo. Outras traduções dizem no momento oportuno, no Kairos, que é o tempo de Deus. Tem o Cronos, que é o nosso relógio, e o Kairos, que é o tempo de Deus, a plenitude dos tempos. O tempo é dele, é no momento dele. Naamã queria na hora dele, mas Deus tinha um tempo para a vida dele. E rasgamos as vestes, porque muitas coisas não aconteceram no tempo que a gente determinou, no prazo que a gente imaginou. Mas você não tem um relógio de Deus na mão, então não se desespere. Confia que quem te prometeu garante. Confia que Deus é o Deus da família, não quer ver família nenhuma destruída. Confia que Deus não quer ver teus filhos desviados. Confia que Deus não quer ver o teu esposo longe da presença de Deus. Confia que Deus não quer ver tua esposa longe da presença de Deus. Confia que a tua casa servirá ao Senhor, mas no tempo de Deus, no Kairos de Deus, no momento de Deus. E enquanto esse momento não chegar, eu vou te dar um conselho: se humilhe, se humilhe, se lance na presença do Senhor, e no momento certo Ele irá te exaltar. Ele disse: eu tinha certeza que Ele viria até me encontrar, invocaria em pé, até a forma Ele imaginou, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, colocaria a mão, olha que presunçoso, colocaria a mão nas minhas feridas e me curaria da lepra. Por acaso os rios, e aí ele compara, né, com os rios, as lagoas, os rios de Abana, de Farfar, de Damasco, não são melhores do que as águas de Israel? Eu não poderia me lavar e ficar purificado? E foi embora indignado, porque o Rio Jordão, a água foi no Rio Jordão, vocês lembram, né? Posteriormente, onde Jesus foi batizado. Foi no Rio Jordão, onde João Batista clamava: raça de víboras, que vos ensinou a fugir da ira de Deus. Só que o Rio Jordão não era um rio atraente, não era bonito, né? Eram águas barrentas, turvas, sujas. Era o rio Tietê da época. Lá no Jordão, esse rio sujo, tantas águas cristalinas, tantas piscinas naturais lá na minha terra. E eu viajei isso tudo para chegar aqui e mergulhar numa água barrenta. Eu, um homem valoroso, muito estimado. Às vezes, irmãos, Deus está te pedindo uma coisa desse tamanho, o teu orgulho que é grandão está impedindo a bênção de Deus. Às vezes é um gatilho, só um detalhe que você precisa fazer para receber a bênção. Lógico que o rio não iria curar Naamã, quem ia curar era Deus. Lógico que as águas do Rio Jordão não são milagrosas, mas o Deus do milagre mandou ele mergulhar lá. Precisamos entender que na verdade quem o curou foi Deus. Deus queria humilhá-lo. Deus queria fazer ele mergulhar em água suja. Deus queria fazer ele não enxergar nada e só a glória de Deus. Mas ele queria os rios mais bonitos. E ficou indignado por isso, porque as coisas não aconteceram do seu jeito. E tem gente que não recebe por isso, irmão. Cria expectativas, e elas não acontecem. E ficam indignados. Pode ficar triste, mas não fique abatido não, porque o Senhor é o teu Deus. Você pode até ficar decepcionado, eu também fico. Quem não fica? Quem não se frustra nas expectativas da vida? Será que alguma vez eu nunca frustrei minha esposa, ela me frustrou por expectativas? Mas tem um que nunca nos frustra, que é o Senhor Jesus. As nossas expectativas jamais serão frustradas, porque estamos confiando na pessoa certa. Deus não pediu nada demais, o profeta não pediu nada demais, mas ele queria o profeta lá. Ele queria o profeta invocando ao seu Deus em pé, colocando a mão sobre as suas chagas, curando da lepra.
E aí os homens dizem: meu Senhor, meu Pai, por acaso ele te pediu alguma coisa difícil para fazer? Se ele te pedisse algo mais difícil, você não faria? Se pedisse um sacrifício maior, você não teria feito? Mas o sacrifício maior para a vida de Naamã era o orgulho, algo que ninguém via. E só quando ele obedece a palavra do homem de Deus, o milagre acontece. E o milagre, ou aquilo que você espera, ainda que não seja um milagre, mas você está esperando, só vai acontecer quando você obedecer a palavra de Deus. Obedeça. Olha o 14. Quando os homens, os seus servos o convencem, ele diz aqui o texto: então ele desceu. Perceberam? Ele desce. Descer na Bíblia é sinal de humilhação. Um lugar mais baixo, não mais alto. E tem pessoas assim: por que eu preciso descer se Deus pode fazer aqui? Por que eu preciso tomar essa atitude tão simples se aqui mesmo onde eu estou Deus pode fazer? Sabe qual a diferença? O orgulho. Sabe qual a diferença? A preocupação em manter os seus status. É só essa a diferença. Não é o passo, não é o ir ou vir. Não é o Jordão ou o Farfar de Damasco. A questão é o que você pensa, do que você está preocupado que os outros vão pensar vendo você mergulhado no Jordão. Irmãos, tem pessoas que não choram na presença de Deus só para o outro não imaginar que ele está passando prova. Isso é orgulho. Tem pessoas que não se derramam só para não demonstrar fraqueza. Isso é orgulho e Deus não age. Tem pessoas que Deus está falando e finge que não está falando nada. É orgulho disfarçado. E o orgulho é inimigo da bênção, do milagre, da cura, da restauração. O orgulho é o inimigo de tudo. Lidar com pessoa orgulhosa é muito ruim, irmãos. Pessoa soberba, cheia de si. Se você deve conhecer alguém assim, ou conheceu no trabalho onde for, a pessoa se gaba de grandes coisas e as pequenas não conseguem fazer. Você começa a conversar com arrogante, você até desiste no meio do caminho, porque ele já sabe tudo, é assim, não é assim, você então não precisa falar nada. Quando eu estou aconselhando meu filho alguma coisa que ele fica: eu sei, é um vício de linguagem. Eu sei, pai. Eu digo: então não precisa falar mais nada, né? Você sabe tudo dele. Não, pai, não é isso, é só dizendo que eu estou entendendo. Eu, sim. E só vai sair o porém de mim e de você quando sair o orgulho. Naamã foi para Israel com um porém e voltou com a sua pele curada, restaurada. E agora aquele homem, sim, se orgulhava em frente do espelho quando colocava a sua roupa da marinha, feliz porque ele foi curado daquela lepra. Mas ele precisou fazer uma coisa que ninguém na Síria viu. Ele fez uma coisa em Israel que ninguém lá soube, só viu ele chegar curado. Agora Naamã estava mais bonito nas fotos. Ele mergulhou em um rio sujo que ninguém viu onde era. Mas era o rio de Deus, o rio da humildade, para ele deixar todo o seu eu naquele rio. E você só vai receber de Deus quando você matar o seu eu. Jesus disse para Nicodemos: é necessário apenas uma coisa: nascer de novo. Como pode um homem velho como eu tornar a entrar no ventre? Aí Jesus: Nicodemos, tu és mestre de Israel e não entende essas coisas? É tão simples. O Espírito é guiado pelo Espírito, o vento sopra e ouve-se a sua voz. E se você estiver ligado com Deus nessa noite, ligada com Deus, hoje não vai ter transferência de culpa. Hoje não vai ser transferência de pecado. Hoje você não vai culpar ninguém pelo que você está passando. Se você estiver ligado com Deus, hoje não vai ter culpa de ninguém. Você vai achar o seu porém e vai colocar diante do Senhor.
no rio da humildade. E o 14, olha comigo. E ele desceu. Ele desceu. E mergulhou no Jordão 7 vezes. Não foi 6 e nem 8. Não foram 6 e nem 8. Foram 7 vezes. Ele mergulhou 7 vezes. E olha a continuidade. Conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele tornou-se como pele de um menino. E ele ficou purificado. Ele ficou purificado da sua lepra. Enquanto ele estava questionando qual rio era o melhor, ele ainda continuava leproso, sim ou não, irmãos? Sim. Enquanto ele estava questionando a forma de Deus agir, ele continuava leproso, sim ou não? Sim. Enquanto ele questionou o lugar geográfico, a qualidade do rio, ele continuava leproso, sim ou não, montado naquele cavalo? Sim. Mas quando ele largou as roupas finas, quando ele largou os ciclos de prata, de ouro, o seu exército, desceu do cavalo, mergulhou 7 vezes e levantou. O que aconteceu com ele? Questiona menos e faz mais, reclama menos e desce, espera menos e vai lá e faz o teu. Mergulha no rio de Deus, mergulha no rio Jordão espiritual. Como eu disse, se essa moda pega e descobrisse que o rio Jordão curava, você pensa que só tinha Naamã de leproso naquela época? E apareceu o piscinão de ramos. Acredito que outros, depois que souberam que ele mergulhou lá, irmãos, eu não quero conjecturar, mas eu imagino, se eu fosse um leproso e eu soubesse que um cara mergulhou 7 vezes e ficou curado, eu dava 14 e 21. Mas o negócio não era o rio, era Deus que queria tratar algo, um gatilho em Naamã que estava impedindo a bênção ser completa em sua vida. Porque ele era valoroso, ele era respeitado, ele era valente. Deus usava ele, entende isso, irmãos? Deus usou ele para dar livramento ao povo inimigo de Israel. A questão não era que ele não era crente, a questão não era que ele não temia, a questão não era que ele era um homem ruim, ele só era orgulhoso. E a soberba precede a ruína. Então ele mergulhou. Enquanto ele questionou o rio, ou os rios, enquanto ele questionou o método, a forma de Deus agir, ele continuava leproso. E enquanto você questionar todas essas coisas na sua vida, a lepra vai continuar. Mas continue mergulhando. Você pode me dizer, pastor, mas eu já mergulhei, foi mais de 7. Eu já mergulhei, foi 70 vezes 7, o senhor não sabe de nada. Eu te digo, continue mergulhando, que uma hora você vai olhar para você e toda a lepra vai ter saído. Com Naamã foi 7. Tem pessoas que vão precisar 14, 21, 28, 35, não sei. Mas eu sei que se nos humilharmos diante de Deus, a bênção chega. E quando todo empolgado ele vai entregar os presentes, agora ele foi curado, mas na inocência, olha, toma aqui o que eu trouxe para você, Eliseu, tão certo como vive o Senhor, leva tudo contigo, leva tudo embora, leva tudo contigo. E o moço Geazi está observando isso, pode ser com outros irmãos. Não, tão certo como vive o Senhor. E aquele homem diz e faz uma confissão de pecados para o profeta. Quando eu for obrigado a ir ao templo de Rimmon, o Deus da Síria, quando eu tiver que ir com o meu rei adorar lá, quando eu tiver que me curvar, vai ser só fachada, porque o meu coração está curvado a partir de hoje diante do Senhor. Eu vou ter que cumprir minhas obrigações lá com o meu rei, com o templo, mas de uma coisa eu sei, que Deus de verdade só tem em Israel. E Eliseu abençoa aquele homem e diz: vai em paz. E eu quero que você receba essa palavra da parte de Deus.
Vai em paz nesta noite para o teu lar. Vai em paz nesta noite para a tua casa. Amém? Jesus disse: eu deixo-vos a minha paz eu vos dou, e não dou como o mundo dá. Vai em paz, crendo que o Senhor está entrando com providência. Mas você precisa descer. Como Saulo de Tarso, um homem muito estimado em Israel, que só se tornou o apóstolo Paulo quando caiu do cavalo. E Deus então fez um grande apóstolo do Senhor. Vai em paz.